Nós estamos vivendo um momento de profunda transformação no chão da fábrica, ou seja, na área produtiva do sistema capitalista. Uma vez que nós estamos num processo que nós podemos denominar de terceira revolução industrial, que é um ambiente no qual os velhos ramos de produção estão cedendo lugar, no que se refere à liderança do processo de produção, a novos ramos de produção. As tecnologias da informação revolucionaram de uma maneira profunda o sistema capitalista. Evidentemente que as tecnologias da informação e todo esse conjunto de mudanças que ocorreram no sistema capitalista vão necessitar também de uma mão de obra com outro perfil. O perfil da mão de obra da segunda revolução industrial era o operário da linha de produção. E esta nova geração que está entrando no mercado de trabalho inclui desde os técnicos até os cientistas. Ou seja, é um conjunto de novos trabalhadores altamente qualificados que se incorpora ao proletariado e, portanto, dá um novo perfil ao que nós denominamos de proletariado industrial. O seu DNA é único, ou seja, ele é, na sua origem, explorador e ele não sobreviverá se não explorar. Portanto, em qualquer estágio do desenvolvimento tecnológico que tenha contradição entre trabalho e capital, você tem a exploração como elemento central da dinâmica do sistema. Essa contradição ela é inconciliável porque essa contínua necessidade do capital de se reproduzir em escala exponencial, ampliada, ela existe na mesma proporção da necessidade do capital de degradar a força de trabalho. Com a adoção de mecanismos de contenção, ou seja, de limitação da jornada de trabalho, de fiscalizações e tudo mais, houve uma tendência de exploração do trabalho dentro de uma jornada limitada. Então, há uma intensificação do trabalho. Dentro dessa perspectiva, você pode dizer que os trabalhadores hoje, em muitas atividades, têm direito à limitação da jornada de trabalho, portanto, não tem uma exploração extensiva durante a jornada, durante o dia, mas acabou se formando uma forma de exploração que é tão perversa quanto a outra, que é a intensificação do trabalho. Tentam, digamos, fazer com que o trabalhador se esforce mais na lógica do trabalho do que antes. Então, é um trabalho mais intenso, um trabalho sob maior pressão,
de uma intensificação da cobrança por resultados, da cobrança por metas, da cobrança por produtividade. Então, a forma de exploração do trabalho mudou, mas ela é tão perversa, talvez até um pouco mais do que antes, né? Com as tecnologias da informação, permite que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho na sua própria casa. Agora, isso aí não retira a questão da exploração, porque ele faz aquele trabalho, não é para ele. Ele faz aquele trabalho para um capitalista que o contrata e que paga para ele muito menos do que aquilo que ele produziu para o patrão. Essa relação é extremamente conflitiva. Basta que a gente verifique, né, a fragilidade dessa relação nos momentos de crise. Quando há uma crise, rapidamente o capital liga suas travas de segurança e providencia a saída da crise sempre, né, transferindo a conta desses momentos críticos para os trabalhadores, com demissões em massa, flexibilização de leis trabalhistas. É muito mais explorado do que o antigo trabalhador da segunda revolução industrial, da linha de produção. Apesar dele sentir, teoricamente, que é mais livre e tal, mas ele é muito mais explorado, porque ele produz uma quantidade muito maior do que o trabalhador da segunda revolução industrial. E se você produz uma quantidade muito maior e não recebe na mesma proporção, você está sendo muito mais explorado. É importante dizer também que em algumas atividades, né, as formas de exploração extensivas, ou seja, as longas jornadas de trabalho continuam ocorrendo, né? Motoristas de caminhão e trabalho rural, em muitas realidades você ainda vê jornadas de trabalho de 12, 13, 14 horas, né? Agora, tem um conjunto de outros trabalhadores também que são jovens e muito precarizados. O trabalho doméstico é um trabalho mais explorado, né, com menos direitos. Do ponto de vista constitucional, você teria condições de corrigir isso, para dizer que os direitos são os mesmos, mas é que eu falei, é um problema do ensino jurídico. Os trabalhadores terceirizados, né, que também trabalham em condições de semi-escravidão, muitas vezes, que também existem mecanismos jurídicos para correção, mas não são utilizados. As motoristas de caminhão, né, ajudantes de caminhão, que às vezes trabalham 24 horas direto, às vezes em regime de 72 horas trabalhando, né? Alguns trabalhadores que até ganham bons salários, mas como eu disse, são iludidos na perspectiva de que são empresas, né? Esses muitas vezes considerados microempresários, mas que de fato são explorados dentro de uma lógica de produção. O trabalho rural também, você tem várias condições, vários trabalhos, digamos, em condições desumanas, né? Esses trabalhos também que são muito intensos, que são trabalhos em telemarketing, né? O trabalhador tem, digamos assim, direitos que, dentro do sistema que nós vivenciamos, são direitos que ainda mantém como trabalhador explorado. É um direito que funciona para a preservação do sistema, do modo de produção capitalista. Só que estabelece algumas garantias mínimas aos trabalhadores. Todos os assalariados, eles são explorados. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. É explorado o trabalhador da área de serviços, é explorado o trabalhador da área comercial e é explorado o trabalhador da área industrial. A diferença é de que o trabalhador do setor industrial, e aí o setor industrial amplo, que vai desde os caras que estão produzindo e fazendo o software, até os caras do chão da fábrica, esses caras são aqueles que produzem a riqueza nova, ou seja, produzem o valor, produzem o excedente. O trabalhador da área comercial, por exemplo, não cria riqueza nova. Porque o que é a área comercial? A área comercial pega os produtos da área industrial e vende para a população. Ele não criou nada novo nesse processo, ele foi um intermediário. No entanto, o empresário da área comercial, ele explora da mesma maneira o trabalhador da área comercial. Porque se ele pagar
todo aquilo que será o seu lucro, ele repartir com o trabalhador da área comercial, ele vai falir. Hoje o proletariado industrial está numa condição muito melhor do que o velho proletariado, porque ele tem uma capacidade de entender o mundo maior. Ele tem uma capacidade de entender o mundo em função de que o seu grau de estudo, conhecimento e a própria natureza do sistema em que vive, ou seja, do conjunto de informações à sua disposição, permite que ele possa ter uma informação mais completa. O problema é que, em função da enorme fragmentação do processo de informação e da alienação permanente que é dirigida pelos meios de comunicação corporativos, ele vai procurando fazer com que esse trabalhador dificulte a sua tomada de consciência. A classe trabalhadora ela passou por uma metamorfose profunda que acabou por desenvolver vários estratos dessa classe. Entre eles o extrato médio, conhecido extrato médio do proletariado, que é conhecido vulgarmente hoje como classe média. E isso tem impactos, né? Na medida que você obtém compensações pela submissão, aceitação desse tipo de relação social, né, de exploração do homem pelo homem, evidentemente que na sua forma de consciência ela vai expressar, né, uma maior aceitação. Você tem, digamos, o operário, o trabalhador, que ele vive da venda da sua força de trabalho. Então ele necessita vender sua força de trabalho e receber um salário para poder sobreviver. Então ele sabe que para ele ter melhores condições de vida, né, de trabalho, etc., ele vai ter que lutar. Um enfraquecimento profundo mesmo, assim, bastante preocupante dos instrumentos tradicionais de luta, partidos, né, sindicatos. O problema é que no último período, então uma parte importante do movimento sindical, ao invés de defender os interesses dos trabalhadores, da classe trabalhadora, acabou se aliando e apoiando políticas dos governos. Então, no caso, por exemplo, da CUT, eu estou citando um exemplo que é da CUT, que é uma central importante, ela não fez a luta como deveria. Mas não é só da CUT, a força sindical, né, joga um papel também. Ao invés de organizar a luta dos trabalhadores contra os ataques dos patrões de governo, acaba muitas vezes fazendo o jogo do patrão, né? Então esse é um problema. Então há um descrédito muito grande por parte dos trabalhadores em relação aos sindicatos, que tem a ver com a traição das suas direções. Quer dizer, você tem um sindicato que não é um sindicato combativo, é um sindicato burocratizado. Também pelo fracasso das grandes revoluções, esse fracasso acabou por comprometer mesmo a alternativa real, viável, revolucionária para os trabalhadores, e acabou por ceder espaço para a contínua construção de um consenso a respeito, né, dessa inevitabilidade, essa visão fatalista do capitalismo, que torna muito difícil para aqueles que estão nas lutas aí o seu trabalho, suas tarefas militantes. Mas depois, em função do próprio trabalho, da própria maneira como o trabalhador vai desenvolvendo o trabalho, ele vai começando a tomar conhecimento das contradições entre aquilo que ele produz e aquilo que ele recebe em termos de salário e aquilo que o patrão recebe em termos de lucro. Porque o trabalhador, quanto mais qualificado ele é, mais explorado ele é. Por que ele é mais explorado? Porque ele produz uma quantidade muito maior para o empresário do que o trabalhador menos qualificado. Esse pessoal ainda está fazendo o seu aprendizado de contato com o processo de exploração. Esse pessoal mais antigo já passou pelas escolas da luta de classe. Esse pessoal está passando. Mas quando esse pessoal fizer a sua experiência e entender o processo de exploração, ele vai fazer greve da mesma forma que os trabalhadores da segunda revolução industrial. E as suas greves serão muito mais poderosas do que os trabalhadores da área industrial. Os trabalhadores, eles aprendem na própria prática, né, através da luta, que vem desenvolvendo, através das greves, e adquire uma consciência que muitas vezes não é só corporativa, né? Quando eu falo corporativa, que não é tão somente lutar pelo salário, né, pela convenção coletiva, por uma questão mais imediata, mas sai
para as ruas também para lutar por questões mais gerais, para além da sua reivindicação específica. Os momentos em que essa consciência de classe se desenvolve são aquelas circunstâncias em que esse conflito capital-trabalho se acirram de tal maneira, né, em que as pessoas não conseguem mais suportar ou mesmo acreditar na possibilidade de serem beneficiadas pela sua submissão à ordem estabelecida. E são nesses momentos que a gente consegue fomentar, quando as organizações estão fortes, tem uma real inserção na classe trabalhadora, fomentar esse desenvolvimento, esse salto qualitativo desse processo de consciência, que é o que a gente pretende, né? Proporcionar, fomentar esse salto qualitativo com vistas à construção de uma identidade de classe capaz de mobilizar amplos setores do operariado, da classe trabalhadora. Você tem uma parte da população importante que está desempregada, que não tem casa, que não tem acesso, né, ao ensino público, que não tem acesso à saúde. Só vê isso, né? Deve partir dessas reivindicações. E esse é o problema. Essas reivindicações básicas, né, fazem com que o trabalhador tenha clareza de que precisa mudar. Chega um momento, particularmente nas crises, em que a realidade é muito mais didática do que a manipulação. O cara, quando está desempregado, por mais que você diga que o mundo está bom, que o mundo está legal e tal, está faltando comida na casa dele, está faltando dinheiro. Então, isso é muito mais forte do que as ilusões que são vendidas pelos meios de comunicação. Enquanto existir capitalismo, haverá luta de classe.